Com 16 anos, ele pilotou um avião da Pan American World Airways com 140 passageiros a bordo, sem licença, sem treinamento, sem ninguém perceber. E esse foi só o começo. Frank Abagnale passou 6 anos enganando bancos, hospitais, tribunais e governos em 26 países diferentes. Roubou o equivalente a 2,5 milhões de dólares. Viveu como médico, advogado e professor universitário. Tudo ao mesmo tempo. Tudo mentira. E quando finalmente foi preso, o FBI fez uma proposta que você não vai acreditar. Frank William Abagnale Jr. nasceu em 1948 em Nova York, filho de um comerciante bem-sucedido e uma francesa que conheceu durante a Segunda Guerra. A infância foi boa, até não ser mais. Com 12 anos, os pais se separaram. Com 16, Frank foi obrigado a escolher com quem morar, e não conseguiu. Então fez a terceira opção: sumiu. Saiu de casa sem dinheiro, sem plano, sem destino, só com uma coisa que nunca faltou: a capacidade de parecer exatamente quem não era. No começo eram golpes pequenos, alterava cheques, fingia ter mais idade para conseguir empregos. Nada que um adolescente esperto não tentasse. Mas Frank não era um adolescente comum. Ele tinha uma habilidade rara, quase assustadora, de observar como as pessoas se comportam dentro de um papel. E então reproduzir esse comportamento com uma precisão que enganava até especialistas. E foi essa habilidade que o levou a fazer algo que ninguém antes havia tentado em tão larga escala. Tudo começou com um uniforme. Frank notou que pilotos de companhias aéreas eram tratados de forma diferente em todo lugar que entravam. Hotéis, restaurantes, aeroportos. As portas simplesmente abriam. Então ele ligou para a Pan American World Airways, fingindo ser piloto e dizendo que havia perdido o uniforme. A empresa mandou um novo, com crachá e tudo. A partir daí, Frank Abagnale viajou de graça por 2 anos inteiros, usando o sistema de deadheading, que permite que pilotos de outras companhias viajem gratuitamente em voos como passageiros. Ele voou para mais de 26 países, ficou em hotéis de luxo, tudo na conta da Pan Am, que achava que estava pagando por um funcionário real. Mas tem uma parte dessa história que a maioria das pessoas não sabe. Frank nunca pilotou um avião de verdade. Ele ficava no cockpit em situações sociais, conversava com os pilotos, aprendia o vocabulário, mas sempre arrumava um jeito de escapar antes de precisar decolar. Até o dia em que um copiloto adoeceu e o capitão olhou para Frank e disse: "É você hoje." O que aconteceu naquele voo é uma das partes mais absurdas dessa história, e vou te contar daqui a pouco. Enquanto viajava como piloto, Frank percebeu que o uniforme só levava até certo ponto. Precisava de dinheiro de verdade. Foi quando descobriu os cheques. Ele abria contas bancárias com identidades falsas, depositava cheques sem fundo e sacava o dinheiro antes que o banco percebesse. Simples, rápido e, nos anos 60, quase impossível de rastrear. Mas Frank não parou aí. Em 1966, mudou-se para a Geórgia e decidiu se tornar médico. Não estudou medicina. Não fez residência. Comprou um diploma falso, memorizou terminologia médica e se apresentou como Frank Williams, médico formado em Colômbia. Foi contratado como supervisor de uma ala pediátrica em um hospital de Atlanta. Por quase um ano supervisionou médicos residentes, tomando decisões que afetavam a vida de crianças reais. A única coisa que o salvou de matar alguém foi uma estratégia simples. Sempre que havia uma decisão médica complexa, ele consultava os residentes e deixava que eles chegassem à conclusão. Fingia estar testando o conhecimento deles, mas quando um residente novo chegou com um diploma de Colômbia e Frank percebeu que as histórias não batiam, sumiu de Atlanta da noite para o dia. Próximo destino, Louisiana, onde se tornou advogado. Comprou mais um diploma falso. Estudou o suficiente para passar no exame da Ordem dos Advogados do Estado, que na época era aplicado sem verificação rigorosa de identidade, e trabalhou por meses como advogado assistente do Procurador-Geral. Foi descoberto por acidente quando um colega reconheceu que a faculdade de Direito que Frank citava não formava alunos naquele ano. Ele sumiu de novo. Por 6 anos, Frank Abagnale foi o homem mais procurado da Interpol. O FBI tinha uma pasta grossa com o seu nome, mas nenhuma foto boa, nenhum endereço, nenhuma pista sólida. Ele mudava de identidade, de país e de profissão rápido demais. Foi preso finalmente em 1969 na França, depois que uma comissária de bordo o reconheceu em um aeroporto. Extraditado para os Estados Unidos, condenado a 12 anos de prisão. Cumpriu menos de 5. Porque o FBI bateu na porta da cela com uma proposta. Queriam que Frank ensinasse aos agentes como os golpes funcionavam, por dentro, com detalhes que só quem os executou poderia saber. Em troca, liberdade condicional e um trabalho como consultor.
Frank Abagnale passou as décadas seguintes trabalhando para o FBI, treinando agentes e ajudando bancos a fechar as brechas que ele mesmo havia explorado. A pessoa que havia roubado 2,5 milhões de dólares e enganado o governo americano se tornou um dos seus maiores aliados. Mas, e aqui está a parte que vai te deixar sem chão, pesquisadores que passaram anos investigando a história de Frank descobriram que boa parte dela pode ser mentira. Em 2019, jornalistas do The Cincinnati Enquirer e pesquisadores independentes começaram a checar cada detalhe da história de Frank Abagnale. Registros médicos, documentos judiciais, arquivos da Pan Am, registros escolares. E o que encontraram foi perturbador. Não havia evidências de que Frank havia trabalhado como médico em Atlanta, nem como advogado em Louisiana. Os registros da Pan Am não confirmavam os voos. Alguns dos crimes que ele mesmo confessou ter cometido não apareciam em nenhum arquivo. O FBI nunca confirmou oficialmente os detalhes da sua contratação. A questão que os pesquisadores colocaram foi essa: e se Frank Abagnale fosse, acima de tudo, o maior golpe da própria vida dele? Um homem que inventou uma lenda tão boa que o mundo inteiro pagou para ouvir, em livros, filmes e palestras corporativas a $25 mil cada? Se for verdade, é o golpe mais genial da história. Se for mentira, é a história mais fascinante já inventada. De qualquer forma, Frank Abagnale passou a vida inteira provando uma coisa: a identidade é uma construção. E quem entende isso pode ser qualquer pessoa. Se você gostou dessa história, o próximo vídeo vai te deixar ainda mais sem chão. Vou te contar como um homem vendeu a Torre Eiffel, não uma, mas 2 vezes, e quase conseguiu uma terceira. Inscreva-se para não perder.